Na Band FM, quem ama não esquece. É difícil aceitar que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Mas pode confiar. Coloca a sua vida na mão dele e tudo dará certo. Eu ainda era bem novinha quando a minha melhor amiga, Stephanie, me disse que tinha um cara que estava muito interessado em me conhecer. Eu não estava muito afim de ir para esse encontro às cegas, mas ela insistiu tanto, falou tão bem dele, que eu, mesmo com o pé atrás, aceitei. Eu acabei topando. Afinal, eu não tinha mesmo nada a perder. Quando o dia do tal encontro chegou, eu fiquei meio nervosa, porque eu não sabia quase nada do rapaz. Só que ele chamava Ivo, só isso. E também que ele estava interessadíssimo em mim. Peraí. Eu não tô entendendo nada. Como assim? Eu quero te conhecer? Não é? A Stephanie me falou que era você que tava doidinha pra me conhecer. O quê? Sim, exatamente. Não, peraí, como assim? Eu não. Não, peraí. Eu não acredito que ela armou isso aqui pra gente. Se foi isso, foi fofo, vai. Tá, ela foi meio intrometida. Mas acho que ela até não fez por mal. Ela deve achar que a gente tem muito a ver um com o outro. Eu acho que você tem razão. Ela deve estar tentando ser um tipo de cupido pra gente, só pode. Enfim, então já que a gente tá aqui, vamos aproveitar ao máximo esse encontro, né? Como eu já estava lá, eu não vi mal algum em continuar. E no final, aquele encontro foi até que divertido. O Ivo era bonito e também muito legal e gentil. Mas no fundo, eu não achei que ia passar daquilo mesmo. Não sei, pra mim era só coisa de momento mesmo, de uma noite só. Mas eu estava bem enganada. Logo depois desse primeiro encontro, o Ivo me ligou e me convidou para sair de novo. E com o passar do tempo, a gente passou a se ver com bastante frequência. Eu gostava dele, gostava da companhia dele. A gente conversava bastante, mas a gente também era muito honesto um com o outro em relação aos nossos sentimentos. Eu sempre deixei claro que adorava estar com ele, mas que não me sentia exatamente apaixonada. E ele também dizia o mesmo para mim. Até então, era uma coisa meio amizade colorida, sei lá. Ou talvez a gente só não queria enxergar o que estava bem diante dos nossos olhos. Até que um dia, o Ivo ficou doente e eu fui até a casa dele só para fazer uma visita. Nessa visita eu acabei conhecendo a mãe dele e a gente se deu super bem. Ela até brincou que eu era a famosa Kelly, de quem o filho tanto falava. Ela fez aquela pergunta, né? Sabe aquela pergunta meio constrangedora? Sabe, se a gente tava namorando ou não? Eu e o Ivo nos olhamos meio sem graça, né? E aí ele perguntou pra mim se era namoro ou não. Na hora, eu só consegui responder que sim, não é sim. E foi assim mesmo, meio que sem querer, meio sem pedido, que a gente passou a namorar oficialmente. Alguns anos depois, o Ivo acabou sofrendo um acidente de moto e machucou muito a perna. Para ajudar a cuidar do meu namorado, eu ficava bastante tempo na casa dele, principalmente quando a mãe dele não estava. E aí, quando eu dei por mim, eu já estava praticamente morando com a minha sogra e com o Ivo. Algum tempo depois de ter me mudado de Marlicuia para lá, eu comecei a sentir alguns enjoos e aí eu suspeitei que eu pudesse estar grávida. Eu fui até a farmácia, comprei um teste e quando eu fiz e vi o resultado, eu fiquei alguns segundos paralisada, sem acreditar no que eu estava vendo. Positivo, eu estava grávida. Eu estava grávida mesmo. Eu fiquei meio em choque, mas eu também fiquei muito feliz, porque ter um filho é sempre um sonho. Mas antes de sair falando para todo mundo, eu ainda fiz um outro exame, num laboratório. E aí eu esperei sair o resultado para ter certeza absoluta. Quando o exame também deu positivo, aí sim eu resolvi fazer uma surpresa pro Ivo.
Eu arrumei a casa toda para esperar ele chegar do trabalho. E quando ele chegou, ele encontrou um bilhetinho em que estava escrito que dentro de mim agora batiam 2 corações completamente apaixonados por ele. Amor, peraí. Isso é sério? É muito sério. Eu sei que não foi planejado. Quer dizer, a gente sempre falava que um dia nós iríamos ter filhos, mas... Kelly, eu amei. Eu também. Eu amei, meu amor. Isso é incrível. Nós vamos ser pais. Vamos. Eu não acredito nisso. Eu tenho que contar pra minha mãe. A gente tem que marcar uma consulta logo, sabe? Pra ver como o bebê tá. Meu Deus do céu. O médico já tá marcado. Daqui a alguns dias nós vamos escutar pela primeira vez o coraçãozinho do nosso bebê. Mas eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que eu vou ser pai. Que alegria! Nos dias que se seguiram, eu e o Ivo fomos à consulta e ouvimos o coraçãozinho do nosso filho. Aquele som era a coisa mais linda que eu já tinha ouvido na minha vida. E eu não aguentei, né? Eu chorei de tanta emoção. Meu Deus, eu estava tão feliz. A minha vida parecia um conto de fadas. Mas tudo isso mudou. Mudou um dia, quando eu comecei a sentir algumas dores. Como eu estava grávida, eu fiquei muito preocupada e eu fui correndo para o hospital. Chegando lá, depois de alguns exames e muita angústia também, eu recebi a pior notícia do mundo. A notícia que acabou comigo. Eu tinha sofrido um aborto espontâneo. E nesse momento, o meu mundo caiu. Quando o médico me deu a notícia, eu fiquei devastada, acabada. Eu não conseguia acreditar e nem me conformar com isso. A gravidez era muito recente, mas eu já amava tanto aquele bebê, tanto. Eu já tinha escutado o coraçãozinho dele batendo, eu já tinha imaginado 1000 coisas com ele nos meus braços. Eu já tinha feito planos. Eu e o Ivo já tínhamos planejado tanta coisa. Não era justo aquilo, não era. Quem já passou por isso sabe como dói, gente, dói. Só quem já passou é capaz de entender que você pode nem ter visto o seu filho, mas ele já é seu, ele já faz parte da sua vida e dói demais. Meu amor, calma, por favor. Não fica desse jeito, não fica assim. Eu tava pensando em como ele ia ser, meu Deus. Ele ou ela, né? Com quem ele ia parecer mais? Comigo ou com você? Calma, amor, calma. Como seria quando ele crescesse? Eu tava imaginando tanta coisa, Ivo, tanta coisa. Você acha que eu fiz alguma coisa errada, amor? Claro que não. Talvez se eu tivesse me cuidado mais, talvez... Shhh, para com isso, para de pensar desse jeito. Não fica se culpando. Eu não me conformo. Não tinha como a gente evitar, isso acontece. Da próxima vez não vai ser assim. Tudo vai dar certo, se Deus quiser, você vai ver. Da próxima vez, não. Eu não quero mais passar por isso de novo, Ivo, não. Eu não vou suportar se algo assim acontecer de novo, não, por favor, não. Olha, tudo bem, calma. Meu bem, olha, é melhor a gente não pensar nisso agora também. A nossa cabeça tá muito cheia. Calma, não precisa pensar nisso agora. Depois da perda do meu bebê, eu sentia que uma parte de mim também tinha se perdido. Por muito tempo. Eu fiquei com tanto medo de engravidar de novo porque eu sentia que eu tinha falhado de alguma forma. E mesmo eu sabendo que a culpa não era de ninguém, eu não conseguia parar de me culpar. Mas um dia, eu estava na igreja e eu ouvi uma pregação que mudou tudo para mim. A pregação dizia que a gente tem que se desprender do passado e também da dor que ela traz pra gente. Porque só assim, coisas boas e novas podem ter a chance de entrar na nossa vida de novo. Quando eu escutei aquilo, de alguma forma eu senti que era Deus falando comigo. E assim o sonho de ser mãe,
invadiu com tudo meu coração outra vez. Logo depois disso, eu e o Ivo resolvemos nos casar de verdade. E eu decidi que queria sim tentar engravidar de novo. Eu tentei várias vezes, por muito tempo. Tinha vezes que até sintomas eu tinha. Mas teste após teste ia dando negativo. E eu não entendia por que eu não conseguia engravidar. Era tanta frustração, era tanta tristeza. Meu Deus, eu só queria ser mãe. Eu queria ser mãe, por que eu não conseguia? O que é que tinha de errado com a gente? Naquela época estava tendo um evento na minha igreja em que as pessoas poderiam mandar cartas para Deus. E eu quis escrever uma pedindo assim, ó, bem do fundo do coração. Eu pedi a Deus, se for da sua vontade, eu quero engravidar. Eu pedi com tanta fé, com tanta vontade, acreditando muito e confiando também que o melhor ia acontecer. E bastaram alguns dias para acontecer, só alguns dias. Uma semana depois de eu ter escrito a minha carta, eu comecei a ter enjoos de novo. E dessa vez eu sabia que não era um alarme falso. Eu sentia que dessa vez era para valer. Então eu fui lá, eu fiz o teste e tava lá. Depois de 2 anos tentando, tava lá o meu positivo. Deus tinha me ouvido, Deus tinha me entendido. E principalmente, Deus estava atendendo o pedido de uma filha que tanto amava. Eu fiquei tão feliz que a única coisa que eu pensei em fazer foi correr para a igreja para agradecer o que Ele tinha feito por mim. Foi tão emocionante e tão rápido que eu nem consegui esperar o Ivo chegar em casa para contar para ele. Eu precisava agradecer, sabe? Agradecer mesmo. Só que o Ivo chegou em casa e viu o teste que eu tinha largado lá. E me conhecendo, né, como ele me conhecia, ele imaginou que eu estivesse na igreja. Por isso, ele foi até lá atrás de mim. E quando a gente se olhou, meu Deus, a emoção tomou conta de nós dois. A gente tinha conseguido, né? Depois de tanto tempo, o nosso sonho ia se realizar. Eu me casei com um homem que eu amo, recentemente, já grávida. E agora nós estamos aqui, casados e esperando ansiosamente a chegada do nosso bebê arco-íris. A nossa Isis, que vem depois de uma perda, chega agora em março para completar e colorir a nossa vida de novo. Agora, eu só queria deixar um recado para você que é ouvinte do Quem Ama Não Esquece, que sonha em ser mãe e que, por algum motivo, ainda não conseguiu. Não desista. Não desista, amiga, não desista. O caminho muitas vezes é difícil, sim. Mas Deus providencia tudo na hora certa. De verdade, confie nele e tudo dará certo.